Buenas, meus alunos. Nesse vídeo nós vamos ver as regrinhas do produto e do quociente. Então, nos vídeos anteriores nós vimos que a derivada, da soma ou diferença de duas funções, isso é a soma ou diferença das derivadas dessas funções. Então agora a gente quer saber, o que é a derivada de um produto de duas funções, f de x e g de x. Então, será que isso vai ser o produto das derivadas? Eu já vou dizer a resposta, isso é não. Não façam isso. Então, muito bem, eu quero saber quanto é que vale essa derivada. Aqui, de novo, a gente vai utilizar a definição, que é o limite. Então, essa derivada aqui é o limite quando h tende a zero. Então, se eu chamar isso daqui de f grande de x, então isso é f de x mais h menos f grande de x sobre h. Então, isso é o limite quando h tende a zero. F grande de x mais h, isso vai ser fzinho de x mais h, vezes g de x mais h, menos f grande de x, que é isso daqui, dividido por h. Então, isso daqui é igual ao limite, quando h tende a zero, de f de x mais h, vezes g de x mais h. Aqui eu vou fazer um truquezinho, que é subtrair f de x mais h vezes g de x e somar essa mesma coisa. Então, quando eu faço isso, eu não estou alterando essa expressão, Então, aqui menos f de x, g de x. E tudo isso dividido por h. Então, esse carinha aqui é a mesma coisa que isso daqui. Porque aqui eu estou somando e subtraindo a mesma coisa, então isso daqui é zero. Então, não faz diferença nenhuma. Agora, por que eu estou fazendo isso? Porque agora aqui eu vou colocar em evidência isso daqui. Então, isso é a mesma coisa que o limite, quando h tende a zero, de f de x mais h, que multiplica g de x mais h menos g de x. E aqui eu vou colocar em evidência o meu g de x. Então, mais g de x, que multiplica f de x mais h menos f de x. Então, isso tudo dividido por h. Agora, aqui, isso é a mesma coisa, que essa coisa aqui dividido por h, mais essa coisa dividido por h. E agora, se eu olhar para isso daqui, quando h tende a zero, eu tenho g de x mais h menos g de x sobre h, e isso é justamente o limite da derivada da função g. Então, isso daqui vai ir para g' de x, quando h tende a zero. E aqui, quando h tende a zero, f de x mais h, isso daqui vai ir para f de x. Agora, aqui desse outro lado também, se eu pegar isso daqui é aquele quociente da derivada. Então, quando h tende a zero, isso daqui vai para f' de x. E aqui o g de x não tem h, então é constante. Então, ou seja, depois que eu calcular o limite, o que vai sobrar? Vai sobrar f de x vezes g' de x mais g de x vezes f' de x. Então, ou seja, a derivada desse produto é isso daqui. Então, o que é isso daqui? Só reescrevendo, isso é a derivada em relação a x de f de x vezes g de x, que é esse termo aqui, mais a derivada em relação a x de g de x vezes f de x,
que é esse termo aqui. Ou seja, né, então como é que é a regrinha para a derivada de um produto? Vai ser, então, a derivada de f vezes g é a derivada de f vezes g mais a derivada de g vezes f. Ou seja, né, a derivada de um produto é a derivada da primeira função vezes a segunda mais a derivada da segunda função vezes a primeira, tá? Então, vocês não precisam saber calcular isso daqui, né, esses limites, só o que vocês precisam saber é essa regrinha aqui. Isso daqui vocês têm que saber de cor, porque essa regrinha a gente utiliza o tempo todo para calcular derivadas. Então, vamos ver um exemplo, né? Calcular a derivada em relação a x de x vezes x não meio, tá? Por enquanto a gente só sabe calcular a derivada de polinômio, né? Então não tem muitas funções diferentes que a gente pode calcular essa derivada. Então isso daqui é um produto, né, de duas potências de x, tá? Eu posso reescrever isso daqui como sendo, né, a derivada em relação a x vezes x não meio, isso é x na 3 meios. Então isso daqui é a potência de x, eu sei derivar por aquela regrinha, né? Desce esse carinha aqui. Então isso é 3 meios, x na 3 meios menos 1. Tá? Mas o que eu quero fazer aqui é utilizar a regrinha do produto, né? Porque aqui eu tenho um produto de duas funções, x e raiz de x. Então eu quero utilizar a regrinha do produto. Então o que diz a regrinha do produto? Né? A derivada desse produto aqui é a derivada da primeira função vezes a segunda mais a derivada da segunda função vezes a primeira. Então aqui a derivada de x em relação a x, isso vai ser 1 vezes x não meio, mais aqui a derivada de x não meio, isso é a derivada então de uma potência de x, isso é 1 meio x na 1 meio menos 1 vezes x. Então isso daqui é x na 1 meio mais 1 meio, e aqui x na 1 meio menos 1. Com mais esse 1 aqui, né, eu vou juntar as duas na mesma base aqui, então isso é x não meio. Então aqui, né, raiz de x mais 1 meio de raiz de x, isso é 3 meios de raiz de x, que é x não meio, que é exatamente isso daqui. Tá? Então, né, para uma mesma função aqui eu posso utilizar regras diferentes para calcular essa derivada, tá? E o resultado tem que dar o mesmo. Então, claro, né, que aqui, se eu olhar isso daqui como uma potência de x, fica mais fácil de calcular a derivada do que se eu olhar isso daqui como um produto e utilizar a regrinha do produto. Mas, né, utilizando qualquer uma dessas regras, o resultado tem que dar o mesmo. Então, outro exemplo, né, por exemplo, calcular a derivada em relação a x de x vezes cosseno de x. Tá? Então, de novo, né, regrinha do produto, isso é a derivada da primeira função vezes a segunda função mais derivada da segunda função vezes a primeira. Então, aqui a derivada de x em relação a x é x. E aqui a derivada da função cosseno eu não vi ainda. Então vai ficar assim, né? A gente não sabe calcular isso por enquanto. Mas, né, é um outro exemplo um pouquinho mais diferente do que um exemplo só com polinômios. Então agora continuando, a gente vai ver a regrinha do quociente, né? Ou seja, se eu tenho o quociente de duas funções, então f de x sobre g de x, qual é que é a derivada desse quociente? Tá? Então aqui de novo, né, a derivada de um quociente não vai ser o quociente das derivadas. Então a gente precisa ver o que é isso. Tá? Então de novo, né, se eu chamar esse quociente aqui de uma função f grande, então essa derivada aqui vai ser o limite quando h tende a zero de f grande de x mais h menos f de x sobre h. Né? Por definição, essa derivada é o valor desse limite aqui.
Então agora isso daqui é o limite quando h tende a zero. F grande de x mais h, isso é fzinho de x mais h sobre g de x mais h, menos f de x sobre g de x, tudo isso dividido por h. Então agora eu vou reescrever isso daqui nesse formato aqui. Então aqui eu vou colocar tudo sobre o mesmo denominador, que vai ser g de x vezes g de x mais h, e depois dividir por h, então vai resultar nisso daqui. E aqui eu vou fazer aquele mesmo truquezinho, né? Então aqui eu tinha esse carinha aqui, né? E aí eu peguei e somei e subtraí f de x, g de x e f de x, g de x. Então isso daqui é exatamente igual a isso daqui. Só que agora, de novo, né? Aqui eu vou colocar o g de x em evidência. Então isso é o limite, quando h tende a zero, de g de x, que multiplica f de x mais h menos f de x. E aqui menos, né? Eu vou colocar menos e vou colocar o f de x em evidência. Então f de x que vai multiplicar g de x mais h menos g de x. Tudo isso dividido por h, g de x mais h. Na verdade aqui eu vou então reescrever mais uma vez esse limite, tá? Da seguinte forma. Então isso daqui, né, vai ser g de x que multiplica f de x mais h menos f de x sobre h, menos f de x que multiplica g de x mais h menos g de x sobre h, tudo isso dividido por g de x mais h. Então aqui, né, analisando os limites, tá? Então o que eu fiz? Eu peguei isso daqui e reescrevi nesse formato aqui, para agora conseguir analisar os limites. Então, quando h tende a zero, né, esse carinha aqui vai ser a derivada da função f, que multiplica g, menos f, e esse quociente aqui vai ser a derivada da função g. E aqui embaixo, né, eu tenho g e g de x mais h. Então, quando h tende a zero, isso daqui vai tender a g de x. Então, né, o que a gente vai ter? Eu tenho g de x, que multiplica f' de x, menos f de x, g' de x, dividido por g ao quadrado de x. Tá? Então, essa daqui é a minha regrinha do quociente, né? Então, a derivada do quociente vai ser isso daqui. E, de novo, né, vocês não precisam saber calcular esse limite aqui. Só o que vocês têm que saber é que a derivada do quociente, ela vale isso daqui. Então, derivada da função de cima vezes a função de baixo, menos derivada da função de baixo vezes a função de cima sobre a função de baixo ao quadrado. Então, decorando assim, fica mais fácil de aplicar essas regrinhas. Então, por exemplo, né, calcular a derivada de x ao quadrado mais 1 sobre 2x menos 2. Então, quociente de duas funções, função de cima e função de baixo. Então, a derivada disso daqui vai ser o que? Vai ser a derivada, né, deixa eu escrever diferente, a derivada da função de cima vezes a função de baixo, menos derivada da função de baixo vezes função de cima sobre a função de baixo ao quadrado, né? Essa é a regrinha do quociente. Agora a gente vai calcular essas derivadas. Então aqui, derivada de x ao quadrado mais 1, isso vai ser 2x. Né? Derivada de x ao quadrado é 2x, derivada de 1 é constante, igual a zero. Então isso vezes 2x menos 2, menos, agora aqui a derivada de 2x menos 2,
Derivada de 2x é 2, derivada de menos 2 é 0, porque é constante. Então, vezes x ao quadrado mais 1, e tudo isso dividido por 2x menos 2 ao quadrado. Então, agora aqui não tem mais nada para fazer, né? É só ajeitar um pouco essa expressão aqui. Então, 2x vezes 2x, isso é 4x ao quadrado, menos 4x, e aqui menos 2x ao quadrado, menos 2, tudo isso dividido por 2x menos 2 ao quadrado. Então, 4x ao quadrado menos 2x ao quadrado, isso é 2x ao quadrado, menos 4x menos 2 sobre 2x menos 2 ao quadrado. Tá? Então ainda dá para simplificar um pouco esse 2, né? Então, posso colocar um 2 em evidência aqui em cima. Então vai ficar x ao quadrado menos 2x menos 1. E aqui, né, eu posso colocar o 2 em evidência aqui dentro, só que como ele está ao quadrado, vai ficar um 4. Então, x menos 1 ao quadrado. Então, isso daqui é 1 meio, né, de x ao quadrado menos 2x menos 1 sobre x menos 1 ao quadrado. Tá? Então, regrinha do quociente aqui, né, deu isso daqui, e aí é só calcular essas derivadas.